Bom, muito bom dia, Srs. Deputados, mais uma vez. Sr. General Nunes da Fonseca, Chefe de Estado-Maior do Exército, muito bom dia. É com muito gosto que o aqui temos. Começo naturalmente por agradecer a disponibilidade do Sr. General para responder prontamente ao convite da Comissão de Defesa Nacional para aqui estar connosco hoje, para nos falar sobre o empenhamento do Exército neste período especial em que estamos a atravessar. Esta reunião decorre com um conjunto de senhores deputados aqui presentes, que estão à sua frente, e com um grupo de deputados que nos acompanha a partir de casa, através do Skype. Poderão inscrever-se para falar, caso pretendam. Eu pedi aos senhores deputados que estão em casa e que queiram usar a palavra, que façam o favor de se inscrever junto dos respectivos coordenadores dos grupos parlamentares. Quando os deputados que estão em casa falarem, vamos ter a ocasião de os visualizar aqui neste ecrã e, de acordo com a experiência, essa visualização é boa e o som também é perfeitamente audível. Nós vamos organizar a nossa audição de acordo com uma grelha de tempos em que o Sr. General faz uma intervenção inicial de cerca de 5 minutos. Depois, cada um dos grupos parlamentares, seguindo a ordem decrescente, fará uma interpelação ao Sr. General também de 5 minutos, a que o Sr. General responderá individualmente, podendo utilizar também 5 minutos para cada uma das respostas. E depois de termos feito uma ronda por todos os grupos parlamentares, os senhores deputados que queiram usar a palavra inscrevem-se, podem usar a palavra por 2 minutos e o Sr. General poderá responder ao conjunto das questões com o tempo igual ao somatório das intervenções que tenham sido feitas. De acordo com o despacho recente do Sr. Presidente da Assembleia da República, é agora obrigatória a utilização de máscara no decorrer dos trabalhos parlamentares. Aquilo que eu acordei com os senhores deputados e que o Sr. General fica também, se o pretender, abrangido por essa faculdade, é que, falando da primeira fila e não tendo ninguém à frente que possa ser alvo das partículas projetadas durante a intervenção, os senhores deputados que falarem podem retirar a máscara. O Sr. General também, se quiser, quando usar a palavra, pode retirar a máscara para esse fim. Sr. General, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade, faz favor, não me posso esquecer, antes de mais, agradecer a disponibilidade do Exército e, em particular do Laboratório Militar, e salientar quer o empenho do seu gabinete e possivelmente sob orientação, seguramente sob orientação de sua, quer a disponibilidade sempre permanente da Sra. Coronel Figueiredo para apoiar a Assembleia da República no fornecimento de material desinfetante quando isso foi necessário. E penso que neste momento talvez o Laboratório Militar seja o principal fornecedor de gel desinfetante da Assembleia da República e eu queria salientar esse ponto e agradecer empenhadamente ao Sr. General, em nome da Comissão de Defesa Nacional, que fez essa ligação, mas também em nome da Assembleia da República. Sr. General, faz favor, tem a palavra para a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Bom dia. Respeitosos e cordiais cumprimentos ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, aos excelentíssimos Srs. Deputados. Eu queria agradecer desde já ao Sr. Presidente a faculdade que me dá de poder não estar com a máscara colocada enquanto faço a minha apresentação. Uma referência particular aos ilustres deputados que integram pela primeira vez esta comissão e também uma referência particular ao saudoso Dr. João Ataíde, falecido prematuramente, e também ilustre membro desta estrutura parlamentar e com quem tive o prazer de privar em diversas circunstâncias. Agradeço a oportunidade que é dada ao Exército para apresentar o ponto de situação da sua atuação neste contexto da pandemia coronavírus. Sendo que a atuação do Exército na pandemia é a razão de ser desta minha audição, nos 5 minutos de que disponho tentarei ser telegráfico nesta intervenção. E irei versar 6 pontos essenciais. A missão do Exército no contexto da crise pandémica, o seu planeamento e organização,
A articulação das forças e a condução da ação, os apoios que o Exército prestou, aspectos orçamentais e financeiros e a perspectiva da nova normalidade. A missão do Exército, no contexto da crise pandémica e guiado por legislação própria e no pleno respeito das regras de coordenação estabelecidas, consiste em atuar essencialmente em apoio ao Serviço Nacional de Saúde e a outras entidades públicas ou privadas de acordo com o determinado. Em termos de planeamento e organização, foi em 5 de março deste ano constituída uma célula de resposta permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em espelho, cada espelho 7 dias, e no dia 9 de março saiu o plano de contingência do Exército com 4 cenários progressivos, de acordo com os cenários previstos na Direção-Geral de Saúde. Sucessivamente, ao longo do mês de março, abril e maio, saíram 5 ordens parcelares e hoje vai sair a ordem parcelar número 6, que tem a ver com a entrada do país no estado de calamidade a partir do dia 3 de maio. Como é que nos organizamos? Suspendemos a divulgação presencial, o recrutamento militar, suspendemos a formação, foi impedida a rescisão de contrato e a passagem à disponibilidade de militares contratados, por tempo máximo de contrato, para mantermos alguns efetivos. As aulas na Academia Militar e na Escola de Sargentos do Exército passaram a ser não presenciais e isso foi suspensa a atividade letiva presencial nos estabelecimentos do Colégio Militar e Pilotos do Exército. A articulação das forças e a condução da ação. Os militares em permanência no seu domicílio, em cerca de 74%, estiveram em serviço, em prontidão ou em teletrabalho. Os funcionários civis, na sua maioria, em teletrabalho. As grandes unidades e as zonas militares adaptaram-se ao confinamento e foram realizando as suas tarefas. Foram canceladas inúmeras atividades de treino operacional e exercícios, retraídos alguns militares dos teatros de operações do Iraque, do Mali, da República Centro-Africana e do Afeganistão. A prioridade da atuação do Exército foi, como já disse, o apoio ao Serviço Nacional de Saúde. E foi fundamental nessa atividade a proteção dos militares no cumprimento das respectivas tarefas, de modo a ser preservado o respectivo potencial. Efeitos da coronavírus no Exército. Até o momento, desde o primeiro caso no Exército, há e temos a salientar apenas 34 confirmados infectados por coronavírus, uma percentagem de 2,8 por mil, de saudar. Em termos de apoios prestados, até 3 de maio, ou até ontem, 252 solicitações foram apresentadas através do Comando Conjunto das Operações Militares, essa coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 150 entidades e 105 municípios. As 150 entidades englobam hospitais e serviços de saúde, 66 autarquias e 45 outras entidades. Apoios em transportes, 20 apoios em transportes, da ordem dos 9.500 km percorridos, com 33 viaturas no total. Foram montadas 76 tendas em apoio a diversas entidades, entre as quais câmaras municipais, hospitais e centros de saúde, Santa Casa de Misericórdia, etc. Foram cedidas camas e camas de campanha, cerca de 4.500 camas, das quais cerca de 900 camas de campanha. Descontaminámos instalações, 6 operações de descontaminação em lares, nos centros de saúde, em unidades de cuidados continuados, no Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra e no Comando Conjunto das Operações Militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Há ações de descontaminação de ambulâncias até 3 de maio e em Coimbra, ambulâncias do INEM, 162 ambulâncias e 312 tripulantes foram desinfetados e descontaminados. O Exército formou 75 equipas para desinfecção e de 4 a 10 de maio, ou seja, a partir de ontem, está a colaborar na sensibilização e desinfecção de 276 escolas do ensino secundário que no dia 18 vão ter aulas presenciais. Em termos de apoios a alojamentos, tivemos 4, Proteção Civil no Algarve, Hospital do Espírito Santo em Évora, disponibilizámos instalações para o pessoal médico e de enfermagem deste hospital e no Regimento de Infantaria 1, Destacamento da Vira, acolhemos 5 migrantes. Também prestámos apoio sanitário ao lar em Vila Real, ao lar de Nossa Senhora das Dores e apoios sociais, por assim dizer, desde 28 de março que fornecemos alimentação a pessoas carenciadas em 2 locais de distribuição de Lisboa, num total acumulado
já de cerca de 34.900 refeições, segunda e terceira refeições. Fornecimento de gel desinfetante. O Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos quadruplicou a sua produção, era da ordem dos 1.000 litros por dia, passou a 4.000 sensivelmente. Para isso teve que constituir mais 2 equipas por contratação e trabalhar 24 horas por dia, e até o momento forneceu cerca de 97.000 litros de gel, sobretudo ao Serviço Nacional de Saúde, mas também aos ramos das Forças Armadas e a outras entidades, entre as quais a Assembleia da República. Desde 26 de março, a Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química, na área da veterinária, obteve a certificação pelo Instituto Ricardo Jorge e tem a capacidade para realizar testes de confirmação Covid. E até o momento realizou cerca de 977 testes em benefício do Hospital das Forças Armadas e do Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Também o Exército dispõe de um módulo de intervenção psicológica, 3 equipas para a intervenção no âmbito militar e civil. Por exemplo, intervieram no lar da Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, naquela situação conhecida de idosos que estavam infectados. Centros de acolhimento também foram levantados, 10 centros de acolhimento para doentes ligeiros e 2 centros de acolhimento militares, num total de 737 camas. Em termos de missão de segurança, apoio à segurança, desde 20 de abril, uma força de 15 militares da Polícia do Exército está na base aérea da OTA a dar apoio à Força Aérea no confinamento dos refugiados, cerca de 170 refugiados que estão, desde esta data, nesta base. Apoio geoespacial, com o nosso Centro de Informação Geoespacial, participamos em apoio da Administração Central do Sistema de Saúde na produção de um software denominado Mapa dos Hospitais, que permite a georreferenciação dos 99 estabelecimentos de saúde, hospitais e centros hospitalares ao cuidado desta Administração Central. Em termos de investigação e desenvolvimento, o Centro de Investigação da Academia Militar, que coordena a investigação no Exército, desenvolveu um conceito de isolador de descontaminação que permite a descontaminação de máscaras respiratórias para posterior reutilização. Passaria agora aos aspectos orçamentais e financeiros. É natural que se note o esforço grande nesta... Sr. General, dá-me licença um minuto. Se calhar, uma vez que é uma segunda fase da intervenção, e como já passámos um bocadinho o tempo, se calhar essa componente orçamental podia reservá-la para um pouco mais tarde. Eu penso que, aliás, essa questão não deixará de ser colocada por vários grupos parlamentares. Se o Sr. General não se importava, terminávamos aqui e volta já a seguir, porque os Srs. Deputados já sabem, o Sr. Deputado José Luís Carneiro vai ser o primeiro a falar em nome do Partido Socialista. Os Srs. Deputados já sabem que eu não tenho, Srs. Deputados, a tolerância que tenho com os nossos convidados, mas eu penso que vai ter a oportunidade de responder a essa questão, e muito obrigado pela sua exposição inicial, que foi muito interessante e exaustiva e esclarecedora. O Sr. Deputado José Luís Carneiro já sabe que a tolerância esgota-se com os nossos convidados. Eu pedia-lhe que atentasse ao tempo, se faz favor. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General Nunes da Fonseca, Chefe de Estado-Maior do Exército, queria, antes do mais, referir que garantir a liberdade e a segurança das populações, colaborar na satisfação das necessidades básicas e na melhoria da sua qualidade de vida, nomeadamente em situações de calamidade pública e de emergência, são atribuições constitucionais da Defesa Nacional, assegurada pelos 3 ramos das Forças Armadas, o que tem sido feito com um elevado sentido de missão, espírito de compromisso e elevada prontidão. Nas audições realizadas pela Comissão de Defesa Nacional, tem sido possível conhecer o trabalho de apoio civil realizado pelos diferentes ramos, e é notável o espírito de cooperação com as restantes forças e serviços de proteção civil, bem como o suporte aos diferentes ministérios e às instituições sociais. Dar a conhecer estas intervenções é um dever que, exercitado, como aliás está a ser feito pela Comissão de Defesa Nacional, contribui para interiorizarmos enquanto cidadãos e responsáveis institucionais para valorizar a importante função civil das Forças Armadas. Neste momento são muitos os exemplos que podem ser dados. A distribuição de refeições ao sem-abrigo, a cedência e a montagem de tendas de campanha que têm servido a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, destinados à criação de postos médicos avançados, a cedência de instalações e de camas para o internamento de infectados não graves,
a realização de ações de descontaminação e de desinfecção de infraestruturas, nomeadamente em lares de idosos e nos estabelecimentos de ensino, o apoio sanitário e o apoio psicológico, a realização de testes através da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Química e Biológica, a produção de desinfetantes e o armazenamento de equipamentos e de proteção individual, o armazenamento e distribuição de artigos de reserva estratégica de medicamentos do Ministério da Saúde, o apoio do Centro Logístico Conjunto e o alojamento de profissionais de saúde e agentes de proteção civil em infraestruturas militares constituem apenas alguns dos muitos exemplos que poderiam ser dados. Pela natureza destes exemplos de serviço ao país, a par de muitos outros já aqui sinalizados, é possível validar a solidez dos nossos valores constitucionais. Permita-me, Sr. General, que lhe formule algumas das questões que poderão contribuir para um ainda maior esclarecimento das múltiplas dimensões do apoio prestado pelo Exército à missão de servir Portugal e os portugueses num momento tão delicado da nossa vida coletiva. Contribuir para o regresso dos alunos a um ambiente escolar seguro e que cumpra todas as recomendações das autoridades de saúde e conferir formação na área da desinfecção e higienização à comunidade educativa será uma das novas missões do Exército e da Marinha. Pergunto: que entidades integrarão esta missão? Que tipo de funções lhes estão confiadas e com que supervisão hierárquica? Como se prevê a sua articulação com o Ministério da Educação e que meios humanos e materiais estarão envolvidos? O Exército criou também uma célula de resposta ao Covid-19 que tinha por atribuição coordenar o apoio no combate à epidemia que funciona no Centro de Operações Terrestres. Pergunto: como se processam os pedidos de apoio recepcionados diariamente no Exército? Como tem decorrido esta coordenação entre a logística, as forças terrestres e outros setores do ramo? E se os sinais de decréscimo na expansão da epidemia verificados no país também se verificam na diminuição dos pedidos efetuados nesta célula de resposta? O Exército, assim como outros ramos das Forças Armadas, elaborou o seu plano de gestão, segurança, contingência no âmbito da prevenção e contágio do Covid-19 nas suas forças. Pergunto, pois, quantos infectados teve o Exército? Verificámos que há pouco nos deu conta de um dos números, já, portanto, agora do nosso conhecimento. Pergunto se há atualização e como é que tem evoluído essa atualização dos números. Que efeitos teve ou está a ter a pandemia no cumprimento das missões do Exército, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais? Que efeitos tem tido o Covid nos contingentes das missões em que participam militares portugueses? Portanto, refiro-me a efeitos do Covid no conjunto das missões e não tanto estritamente nas forças nacionais nas quais participam os militares portugueses. Em quarto lugar, e considerando que nos diferentes níveis de administração há práticas em curso no nosso país que têm sido apontadas como bons exemplos a seguir noutros países, pergunto: tem havido permuta de conhecimentos e de boas práticas adotadas entre os parceiros da Aliança Atlântica? Muitos dos estabelecimentos militares de ensino estão sob a dependência hierárquica e funcional do Exército. Pergunto, pois, qual o ponto de situação relativamente às aulas dos alunos que frequentam os estabelecimentos militares de ensino do Exército? Muito grato, Sr. General, pela sua exposição, pela atenção dispensada e faço votos para que a vossa missão continue a ser bem sucedida para o bem do nosso país e para o continuado prestígio das Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Nem me deu o gosto de o interromper, tal foi a precisão da sua intervenção, pela qual o felicito. Muito obrigado. Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, faz favor, tem a palavra para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que formulou. Eu vou tentar também ser telegráfico e agora vou estar atento àquele ecrã ali em cima. No respeitante à pergunta sobre entidades, funções, supervisão, no respeitante à missão escolas, podemos dizer que esta missão é coordenada superiormente pelo Ministério da Educação, em estreita articulação com o Ministério da Defesa Nacional. E daí para baixo, a entidade que faz a coordenação no patamar das Forças Armadas é o Comando Conjunto das Operações Militares. Desde dia 4, ontem, que ao Exército foram cometidas 278 escolas do ensino secundário e essa articulação está a ser feita através do Comando Conjunto das Operações Militares e um elemento de ligação da Polícia de Segurança Pública que, no fundo, emana as missões que o Exército se propõe fazer, neste caso as Forças Armadas,
e tem a aprovação do Ministério da Educação. A partir desse momento, estando tudo articulado e coordenado, resta apenas às unidades chegarem às escolas e executarem a respectiva missão. Ontem, primeiro dia, cerca de 60 escolas foram intervencionadas e correu tudo bastante bem. Quanto aos pedidos de apoio, através da célula de resposta, como eu informei, no dia 4 de março, 5 de março foi formada a célula de resposta do Exército, em espelho, com cerca de 20 elementos em cada turno de 7 dias. Os pedidos de apoio não são direcionados diretamente à célula de resposta e, se o forem, tem que haver uma articulação com o Comando Conjunto das Operações Militares, que está no Estado-Maior-General das Forças Armadas. Tudo o que diga respeito à proteção civil, a apoios sanitários e outro tipo, tem que passar pelo Comando Conjunto das Operações Militares e articulado através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Não há nenhum pedido que seja dirigido, ou se for dirigido diretamente ao Exército, terá que obter a aprovação superior pelo Comando Conjunto das Operações Militares, e é assim que nós recebemos as missões. No respeitante a infectados, como eu informei, são 34 infectados e podemos dizer que a evolução tem sido muito positiva. Tivemos um pico inicial em março, praticamente metade destes 34 ocorreram em março, e nos últimos 5, 10 dias temos estado com este número de infectados. Efeitos nas missões. Sobretudo, temos tido o cuidado de garantir as condições de proteção aos militares que estão em missões. Houve retração de alguns militares, porque por decisão dos teatros de operações, dos comandantes nessas operações, foi entendido retrair os militares. No que respeita ao dia-a-dia, por exemplo, missões mais melindrosas, só iniciam uma determinada tarefa com os respectivos equipamentos de proteção. Ainda há menos de uma semana chegou à República Centro-Africana um lote de equipamentos de proteção que nós fizemos chegar por via aérea às nossas forças para estarem devidamente protegidas. Permuta de conhecimentos e boas práticas tem sido, neste momento, essencialmente documental. Nós temos uma célula de gestão de conhecimento que ausculta o que tem sido as lições aprendidas em muitos exércitos, forças armadas neste contexto da pandemia, e neste momento, por assim dizer, é essencialmente em termos de pesquisa digital, documentos que são publicados entre diversas forças na internet, designadamente. Aulas dos alunos do Colégio Militar e do Instituto dos Pupilos do Exército. O Instituto dos Pupilos do Exército tem ensino secundário, profissional. O Colégio Militar tem ensino básico e secundário e, portanto, estamos a seguir exatamente as regras do Ministério da Educação. Foram suspensas as aulas presenciais e no ensino secundário também foram suspensas as aulas. Vamos cumprir exatamente o mesmo calendário que o Ministério da Educação determina para as escolas do ensino secundário e, portanto, o Colégio Militar, no dia 18 de maio, os Pupilos do Exército, em princípio, e também serão objeto de uma desinfecção das instalações, irão retomar as suas aulas presenciais, os alunos do ensino secundário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. General. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar também o Sr. General Nunes da Fonseca, começando também por pedir desculpa, porque depois de utilizar o meu tempo e ouvir a resposta do Sr. General, tenho que me ausentar para outra audição onde vou intervir. Começava também por parabenizar o Exército por todo o trabalho que tem feito até aqui, fazendo minhas as palavras do deputado que me antecedeu, mas gostaria de particularizar em algumas das tarefas que o Exército tem desempenhado e que me parecem essenciais e que dão força, no fundo, também àquilo que o PSD tem vindo a dizer, que é preciso dar força às Forças Armadas e colocá-las no terreno. De outra forma, teríamos mais dificuldade, provavelmente, de fugir dos centros urbanos onde há o maior número de infectados e ter a unidade de saúde militar que apoia o Hospital do Espírito Santo, como referiu o Sr. General, em Évora, a criação do centro de acolhimento em Beja, as 30 camas para a proteção civil em Serpa, a tenda de campanha no Centro de Saúde de Moura, o destacamento de Tavira, que também referiu, com as camas para a Câmara Municipal e para os bombeiros voluntários, as 30 camas para o
o Comando Distrital de Operações de Socorro em São Brás de Alportel, a tenda de campanha para o CEF, e particularizava nestas porque são zonas fora dos focos urbanos e que provavelmente seriam negligenciadas se não estando as Forças Armadas, não estando o Exército disponível para ser também um agente de proteção civil. Há algumas das questões que eu tinha que colocar nesta primeira fase, nomeadamente na questão da desinfecção das escolas, o deputado José Luís Carneiro já abordou e, portanto, para lá de tudo aquilo que os senhores têm feito, a minha questão fica-se por perceber se as missões que já têm desempenhado até aqui, seja de descontaminação, seja no laboratório, seja até no transporte de material, se há algumas que vai juntar nesta segunda fase de normalização. Em relação às Forças Nacionais destacadas, queria também fazer aqui um reconhecimento, porque se é sempre de louvar que nos representem no estrangeiro e ser um orgulho representar Portugal no estrangeiro, é sempre mais difícil quando os militares sabem que em Portugal se passa, aliás, como em todo o mundo, se passam dificuldades e as suas famílias também enfrentam a crise. E, portanto, essa palavra de reconhecimento também é importante. Mas em relação às Forças Nacionais destacadas, uma questão muito rápida e telegráfica, porque quero dedicar-me à Lei de Programação Militar para perceber se os 2 militares, pelo que sabemos, infectados no Afeganistão, se já tiveram alta, se há mais casos deste género, no fundo, fazer aqui um ponto de situação como estão os nossos militares. Referiu que na República Centro-Africana receberam material, esse material vai chegar a outras geografias ou foi apenas para a República Centro-Africana? Numa tentativa de cumprir o tempo e como tivemos outras audições, há aqui uma outra questão que ficou por responder, até remetida pelo Sr. Almirante Silva Ribeiro para esta audição e que tem que ver com a Lei de Programação Militar. No relatório da sua execução em 2019, e passo a citar para enquadrar a minha pergunta para o Sr. General, diz o seguinte, o relatório: a execução da Lei de Programação Militar pelo Exército em 2019 refletiu sobretudo a morosidade dos processos aquisitivos, que teve um impacto significativo em alguns projetos e que os cortes nos fundos disponíveis e a disponibilização tardia das verbas foram outros fatores de influência na execução de alguns projetos do Exército. Portanto, eu gostaria de ouvir o Sr. General sobre esta situação, sobre as missões que se deixam de fazer pela falta de execução da Lei de Programação Militar e, por mais que estejamos contentes, ou que o Sr. General ou o Exército possa estar contente com o orçamento, se ele nunca é executado, ou se ele não for executado, não adianta ter um bom orçamento. E perguntar-lhe se isto também, embora não seja aqui permitido, se não é um tipo de cativação. Para lá disto, e dentro ainda da Lei da Programação Militar, gostaria de abordar a questão da Unidade de Apoio Militar de Emergência. A sua taxa de execução é anémica, 6,16%, e gostaria de ouvir, Sr. General, sobre a sua sensibilidade, porque é que este valor é tão baixo, porque, repare, as questões sanitárias, se comprometerem a capacidade operacional do Exército, passam a ser também questões securitárias. Já termino, Sr. Presidente, se nestas alturas temos estas rubricas que não são cumpridas, ainda por cima tão próximo do início da época de incêndios, é preocupante que o Exército não tenha, por não execução de investimento, todos os meios à sua disponibilidade para poder enfrentar os desafios. Há aqui uma questão que deixo de fazer e muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que alguém faça, que tenha a ver com o regimento de emergência. E que, na segunda volta, com certeza, poderá ser colocada, mas eu penso que já colocou um conjunto de questões suficientes para o senhor General ter aqui bastante mão de obra com que ocupar a sua resposta. Sr. General, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões e também serei telegráfico. Relativamente às missões nas escolas ou tarefas nas escolas, como fui dizendo, a sensibilização para a desinfecção e para as boas práticas nas escolas estamos a fazê-las.
e avizinha-se uma nova missão, estamos em planeamento, que é a distribuição de equipamentos de proteção individual e gel desinfetante a todas as escolas, não só do ensino secundário, mas eventualmente a outras. E aí, nessa missão, nós propugnamos que sejam as equipas que já conhecem as direções, já participaram nestas ações de sensibilização, a fazerem a própria distribuição. Esse planeamento está a ser feito, momentaneamente, ainda não recebemos essa missão, mas antevemos que ela venha a ser cumprida pelas Forças Armadas e pelo Exército em particular. Quanto às Forças Nacionais destacadas, apenas 2 militares estão infectados no Afeganistão, estão há cerca de 15 dias infectados. Colocou-se a possibilidade de eles serem evacuados, mas era uma possibilidade, era uma recomendação da força, do comandante da força no Afeganistão. De momento não foi necessário evacuar e parece que estão a evoluir muito bem. Terão alta muito brevemente, se um teste confirmado negativo, poderão continuar a missão. É esta a preocupação que nós temos, estamos a segui-los efetivamente todos os dias. Material para as Forças Nacionais destacadas foi distribuído para todos os teatros. A regra geral, para cada teatro, cerca de 40 mil máscaras e 15 mil pares de luvas e, portanto, consideramos que para o conjunto dos meses que se avizinham é suficiente para os efetivos que estão presentes nestes teatros. Lei de Programação Militar. O ano passado, a nossa taxa de execução de um total de 70 milhões de euros foi de 80%, ou seja, executámos cerca de 57 milhões de euros. E vimos com muita satisfação a chegada de equipamentos essenciais para o Exército. A substituição da arma ligeira, a famosa G3, as viaturas táticas ligeiras blindadas, já chegaram 50 e até ao final de 2020 finaliza-se o programa com a totalidade das 139 viaturas táticas ligeiras. Aliás, 25 destas viaturas táticas vão para a República Centro-Africana. Comando e controlo, sistemas de comando, sistemas de comunicações, etc. Tudo isso estava no lote do ano passado. Podemos dizer que face à taxa que tinha sido obtida em 2018 e a taxa que se obteve em 2019, o Exército está bastante confortável com esta elevação da taxa de 71% para 80%. Prioridade. Os equipamentos que o Exército recebe ao abrigo da Lei de Programação Militar essencialmente são vocacionados para o empenhamento das Forças Nacionais destacadas. Daí que não hesitamos em que estas, do lote de 50 viaturas URO, novas, táticas ligeiras blindadas, 25 estão preparadas para no dia 16 de maio, de 16 a 19 de maio, partirem em 5 voos para a República Centro-Africana. No que respeita à Unidade de Apoio Militar de Emergência, um esclarecimento, a Unidade de Apoio Militar de Emergência, no fundo, é uma congregação de capacidades. Para atuar, o Exército, no seu todo, se olhar para o apoio militar de emergência de per si, todas as unidades contribuem para este apoio militar de emergência. Portanto, pode ser ilusório ver uma taxa baixa, 6,16%, mas todas as capacidades que são contempladas na Lei de Programação Militar contribuem também para o apoio militar de emergência. Seja na área do reabastecimento, seja na área dos transportes, seja na área da vigilância, seja na área dos equipamentos de proteção, dos sistemas de comando e controle, tudo isto contribui designadamente para as ações de apoio militar de emergência que o ano passado foram bastantes e significativas, da ordem de 1 milhão de quilómetros percorridos e cerca de 4.800 ações nesta área. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. General. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército e também não queria deixar de cumprimentar todos os militares, todos os homens e mulheres das Forças Armadas e muito em particular do Exército, que se encontram empenhados no combate à pandemia do novo coronavírus. Trata-se de uma missão muito meritória ao serviço das populações e que o país ficará reconhecido. O Exército, tal como outros ramos das Forças Armadas, está a cumprir uma das missões consagradas constitucionalmente, que é a colaboração em missões de proteção civil. O Bloco de Esquerda considera que as missões têm corrido com perfeita normalidade, exceto um pequeno incidente que houve no mês de março, que, no nosso entender, ainda não foi devidamente esclarecido. Houve informações contraditórias entre o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Sr. Diretor Nacional da PSP. Se o Sr. General entender,
neste momento, esclarecer devidamente essa situação, até que porque outros incidentes do mesmo género poderão acontecer, portanto, terá agora essa oportunidade. Sr. General, como se sabe, alguns militares das Forças Armadas, nomeadamente do Exército, também foram atingidos pelo Covid, como o Sr. General aqui referiu, foram 34 militares. A primeira pergunta que queria colocar é se isso impediu a realização de alguma missão que estava prevista. Como é do conhecimento público, o apoio das Forças Armadas, muito especialmente do Exército, no combate à pandemia, tem sido de veras valioso e que até já foi aqui referido. Alguns exemplos: apoios desde a desinfecção a lares de idosos e escolas, apoios à realização de desinfecção noutras unidades, como centros de saúde, apoio médico a doentes do SNS, montagem de equipamentos sanitários através do aumento de capacidade de resposta ao agafar, a disponibilização de centros de acolhimento do SNS, apoio aos sem-abrigo, montagem de hospitais de campanha e de postos médicos e disponibilização de capacidade laboratorial ao SNS, onde destaca-me o laboratório militar do Exército, como aqui o Sr. General já referiu. De facto, é de relevar o aumento da produção de gel desinfetante e de apoio ao armazenamento, a gestão e distribuição da reserva estratégica dos medicamentos e dispositivos médicos do SNS. Para o Bloco de Esquerda, importa reforçar o laboratório com mais recursos humanos e financeiros, tornando-o numa unidade estratégica, tanto para o apoio às Forças Armadas, como para o apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Como se sabe, durante a governação do PSD-CDS, houve a tentativa de extinguir o laboratório militar. Felizmente, esta situação acabou por ser revertida mais tarde. Para o Bloco de Esquerda, se o laboratório fosse extinto, perdiam as Forças Armadas, perdia o SNS, perdia o país. Algumas questões que queria colocar é qual o número de militares do Exército envolvido no combate à pandemia e quais as missões mais difíceis, mais complicadas que se fizeram sentir. Uma outra questão, se não considera que é imperativo reforçar o laboratório militar com mais recursos humanos, técnicos e materiais, e levando-o como unidade de reserva estratégica, como há pouco eu frisei. Nos últimos 5 anos, Sr. General, saíram das Forças Armadas cerca de 15.100 militares, dispondo hoje as Forças Armadas à volta de 25 elementos, com uma grande quebra de praças. Tal situação levou a que até um grupo de oficiais, há uns tempos atrás, tenha dito que as Forças Armadas viviam uma espécie de pré-falência. Logo no início da pandemia, o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas fez um apelo para a inscrição de voluntários e essa resposta foi correspondida, pelo menos há cerca de 15 dias atrás, foram à volta de 7.800 voluntários. As questões que queria colocar neste âmbito é, para poder usufruir de uma situação equilibrada em termos de efetivos, qual o número de militares necessários a contratar para o Exército e qual o número específico de praças de que é necessário. Não considera, Sr. General, que para uma maior atratividade para ingressar nas Forças Armadas, no caso concreto do Exército, será necessário aumentar os níveis salariais? O apelo para a inscrição de voluntários teve a ver com a falta de efetivos nas Forças Armadas, para assim haver uma melhor resposta na ajuda no combate à pandemia. A participação e envolvimento de diversos militares no apoio ao combate à pandemia fez com que algumas missões programadas não se tenham realizado, o Sr. General já aqui referiu, mas se puder dar mais alguns pormenores. Finalmente, daqui a um mês vamos entrar na nova época de verão e onde podem ocorrer incêndios rurais. Entretanto, a pandemia continua ao mesmo tempo no país. Tem o Exército capacidade de resposta, se for chamado, para apoiar a proteção civil nestas duas frentes ao mesmo tempo? E qual o ponto da situação neste momento de preparação, tendo em conta o verão que está à porta? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General Nunes da Fonseca, Chefe de Estado-Maior do Exército, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Agradeço o reconhecimento que expressou ao Exército por tudo o que tem vindo a fazer no combate à pandemia. O incidente de Vila Real pode ser visto sob 2 prismas. O primeiro, Forças Armadas e armas, e aí podemos dizer que não há nenhuma disposição legal que proíba aos militares das Forças Armadas envolvidos em quaisquer ações, mesmo de proteção civil, de serem portadores de armas, mesmo na via pública. A Constituição da República Portuguesa, Lei de Defesa Nacional, a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, Decreto-Lei do Exército,
a Lei de Proteção Civil, a Lei dos Sistemas de Defesa da Floresta contra Incêndios, a Lei das Armas, Código de Justiça Militar, o Regulamento de Disciplina Militar, nenhum destes documentos dispõe que os militares não possam dispor de armas para o cumprimento da sua missão de modo ajustado. O segundo prisma é uma força policial identificar militares na via pública portadores de armas. E aí também se pode dizer que não há nenhuma disposição e não há nenhuma... terá sido um ato ilegal, e tenho que o dizer, porque quando se faz uma identificação de um cidadão, de acordo com o Código de Processo Penal, número 1 do artigo 250 do Código de Processo Penal, é preciso uma suspeita fundada da prática de um crime. E a pergunta que fica no ar é, não havia suspeita fundada da prática de um crime? E a segunda questão, que se relaciona com a primeira, as Forças Armadas podem dispor de armamento para o cumprimento das suas missões. E, portanto, o assunto ainda não está completamente resolvido, foi efetuado um ato de notícia e estamos a analisar juridicamente, exaustivamente, este incidente. Quanto aos militares que foram infectados, são 34 militares, 17 já estão recuperados. Pode-se dizer que não houve impacto, praticamente 2,8 por mil no cômputo do Exército não provoca impacto. Porque desde a primeira hora adotámos as condições de teletrabalho, isolamentos e funcionamento em espelho das equipas. Como eu disse, cerca de 74% dos elementos das forças do Exército, em particular, estiveram confinados e protegidos em suas casas. E, na maioria das possibilidades, usufruindo de teletrabalho. Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, na Lei do Orçamento de Estado, Lei número 2 de 2020, está estipulado que no prazo de 180 dias da entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado é publicado um decreto-lei da criação do Laboratório Nacional do Medicamento e, portanto, estamos à espera deste decreto-lei e estamos a colaborar na sua elaboração. As missões mais complicadas no contexto da pandemia são aquelas que têm a ver com contacto com possíveis infectados. Daí a nossa preocupação com a proteção, quer nos teatros de operações, quer em contexto nacional, onde já tivemos contacto com infectados e nessas circunstâncias todos os nossos militares estão extremamente protegidos. No que respeita a efetivos, neste momento, de facto, o Exército, no que respeita a praças, tem hoje 4.705 praças, de um total autorizado de 9.000, poder-se-á dizer que há um déficit de 4.300 praças. Por assim dizer, nós temos utilizado todas as formas, temos estudado, temos feito propostas para diminuir esta tendência regressiva de efetivos. E, de certo modo, no início deste ano, estabilizámos sensivelmente e fizemos os estudos no que respeita ao sistema de voluntariado das praças, um quadro permanente, um possível quadro permanente. Já apresentámos esse estudo à tutela e esperamos que, com a articulação de regimes de contrato especial e quadro permanente de praças, consigamos inverter esta situação. Quanto a incêndios rurais, vamos iniciar a preparação e, aliás, esta situação de passagem para estado de calamidade já permite libertar alguns efetivos que estavam confinados, por assim dizer, para começarmos a preparação no tocante ao combate aos incêndios rurais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. General. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General Nunes da Fonseca, também os nossos cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PCP e o agradecimento pela participação nesta reunião e também, naturalmente, o agradecimento ao Exército Português pela forma como tem vindo a cumprir as suas missões neste momento que é particularmente difícil para todos os portugueses. Eu queria colocar duas ou três questões e fazer algumas considerações. A primeira diz respeito precisamente ao Laboratório Militar. O Laboratório Militar tem-se vindo a evidenciar neste período pela forma notável como tem vindo a trabalhar e tem vindo a demonstrar
a justeza de uma proposta pelo qual o PCP se bateu durante vários anos sozinho, que era de que o laboratório militar, sem deixar de ser uma instituição ligada ao Exército, devia ser considerada pelo país como algo mais, como um laboratório nacional do medicamento. E congratulámos-nos muito que essa nossa proposta tenha sido acolhida no Orçamento de Estado para 2020 e que, de facto, estejam a dar passos, como disse o Sr. General, aguarda-se a publicação de um decreto-lei sobre essa matéria, para transformar, de facto, este Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos numa instituição de valor estratégico para o país, que, sublinho, não deixando de ser uma instituição ligada ao Exército, possa ser considerada pelo país como algo mais, ou seja, o reconhecimento de que o seu papel não se restringe apenas à dotação do Exército com determinadas capacidades, mas que essas capacidades possam ser utilizadas para benefício geral da comunidade e quer-nos parecer que aquilo que se está a verificar presentemente é a demonstração disso mesmo, de facto, da importância fundamental para o país de uma instituição com esta natureza. E, portanto, é um motivo de congratulação a todos os títulos, quer o reconhecimento legal da importância deste laboratório, quer a comprovação do seu papel essencial neste momento particularmente difícil e de facto, os votos que fazemos é que se retirem lições daquilo que está a acontecer e que, de facto, este laboratório seja dotado com os meios materiais, humanos, necessários para o desempenho da sua missão. Há uma questão que queria colocar, que é a seguinte: o Sr. General referiu agora ao problema dos efetivos, enfim, temos vindo a discutir essa questão ao longo dos anos, também nesta Comissão Parlamentar. Bom, e nós podemos dizer tudo podemos fazer todas as campanhas, mas o que é facto é que se as pessoas não ganharem melhor, se as pessoas não forem melhor remuneradas pelo serviço prestado ao Exército, às Forças Armadas em geral, não apenas ao Exército, tudo aquilo que possamos dizer, enfim, permita-me a expressão, não passa de música celestial. Isto é, se as pessoas não sentirem que são justamente remuneradas e que após vários anos de regime de contrato, voluntariado nas Forças Armadas, possam ter uma perspectiva profissional e não serem lançados, enfim, no desemprego, efetivamente, sem que essas condições sejam criadas, é muito difícil atrair jovens para prestar serviço nas Forças Armadas e, portanto, há aí, de facto, medidas de fundo que não podem continuar a ser adiadas por parte do poder político. Mas há uma questão concreta que tem a ver com o problema do pessoal na reserva. Foi feito, como se sabe, um apelo à família militar para o envolvimento no apoio às Forças Armadas neste momento, tendo em conta as missões que estão a ser desenvolvidas, e sabe-se que o Sr. Ministro da Defesa, por via de um despacho relativamente recente, determinou a constituição de um grupo de trabalho para poder estudar, numa perspectiva mais estrutural, a questão da utilização do pessoal, do problema da reserva, o problema do pessoal na reserva e da sua utilização. E gostaria de saber o que é que o Sr. General nos pode dizer acerca destas duas questões, o envolvimento da família militar nesta fase e as perspectivas relativamente ao Exército quanto à futura utilização do pessoal na reserva. Última questão, de certa forma transcendo este período, a pandemia, mas tem que ver com o problema das promoções, também é uma questão muito sensível. Sabemos que ao longo de vários anos, particularmente nos anos da crise, se criou uma situação muito grave com a ausência de promoções no âmbito das Forças Armadas. A questão é esta, muito concreta: os Estatutos Militares das Forças Armadas prevê que as listas de promoções sejam publicadas para homologação até ao final de cada ano, tendo em vista o ano seguinte, e, tanto quanto sabemos, não há ainda homologação de listas de promoções para 2020, o que cria naturalmente uma situação compreensível de descontentamento em todas as Forças Armadas. Gostaria de saber o que é que o Sr. General nos pode dizer acerca disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. General Nunes da Fonseca tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Agradeço também as palavras de apreço ao Exército por tudo quanto tem feito nesta crise pandémica
e respondendo telegraficamente, o Laboratório Militar, de facto, tem executado um trabalho notável, como o Sr. Deputado apelidou, um trabalho esforçado, e eu quero manifestar aqui o meu apreço a todos quantos trabalham e se esforçam neste estabelecimento. Não foi por acaso que quadruplicaram a produção, trabalham 24 horas por dia, trabalham ao fim de semana, para fornecerem gel a todo o Serviço Nacional de Saúde e a muitas entidades, inclusive Forças Armadas. Quanto a efetivos, a melhor remuneração, de facto, já há alguma evolução nesse sentido. Nesta Lei do Orçamento de Estado saiu a disposição de que militares em instrução básica, assim que são incorporados, passam a ser remunerados pelo nível 4 do sistema remuneratório, o que é um salto significativo, é apelativo. Ao invés de receberem cerca de 190 euros quando estavam em instrução, recebem, de acordo com o nível 4 atual, 635 euros, grosso modo. Mas, por outro lado, também decorrem estudos no patamar conjunto, Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, chefes dos ramos, nesse patamar, para se fazer uma proposta consentânea com a melhoria do sistema remuneratório dos militares. A reserva de disponibilidade e a reserva de recrutamento, de facto, houve um despacho do Sr. Ministro no sentido de trabalhar estes assuntos, e nós vamos participar nestes estudos. A reserva de disponibilidade, como se sabe, é aquela que, durante os 6 anos subsequentes ao final de um serviço, o militar está disponível, e a reserva de recrutamento é para todos os cidadãos entre os 18 e os 35 anos. Trata-se de um preceito legislativo que estava por regulamentar desde os últimos 25 anos e nunca acabou por ser feito. Quanto a promoções, 2020, nós tínhamos legítimas expectativas de que as promoções este ano decorressem de modo mais célere e, de facto, estamos com o nosso planeamento de promoções efetuado, praticamente concluído, mas, de momento, não temos autorização, parecer prévio favorável para executar as promoções e, portanto, aguardamos, quando esse parecer prévio favorável for garantido, aí executaremos no minuto seguinte as promoções que o Exército tiver que executar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. General. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, Senhoras e Senhores Deputados. Uma pequena nota introdutória que temos feito, quer na audição com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, quer também na audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, que desde o início da declaração do estado de emergência temos assistido a todo o país aquilo que é o papel indispensável e crucial das nossas Forças Armadas, designadamente o Exército, e que tem desempenhado nestes dias e, portanto, cumpre-nos, em nome Sr. General, fazer aqui um agradecimento aos militares do Exército pelo seu empenho. E esse empenho, desde o início da pandemia, tem sido muito ativo e eu destacaria apenas alguns exemplos, desde a montagem de hospitais de campanha improvisados um pouco por todo o país, centros de acolhimento, disponibilização de milhares de camas, realização de testes, descontaminação de lares de idosos, distribuição alimentar que o fizeram a pessoas sem abrigo na área de Lisboa, transporte e entrega ao Serviço Nacional de Saúde de vários artigos e equipamentos de proteção social oferecidos por diversas entidades, a descontaminação das unidades de saúde, o apoio à PSP na cerca sanitária, por exemplo, na Câmara de Lobos, ações de desinfecção de escolas. Bem, são muitas ações e, portanto, percebe-se aqui a dimensão daquilo que é o empenho, o trabalho e o esforço das nossas Forças Armadas. No entanto, já aqui muito foi questionado e até esclarecido da parte do Sr. General e, portanto, focaria aqui em 2 ou 3 pontos nesta audição. Um primeiro ponto. Conforme consta de uma comunicação oficial, o Exército desenvolveu um conceito de isolador de descontaminação em parceria com o setor académico e empresarial que permitirá a reutilização de máscaras respiratórias quer pelos profissionais de saúde e cuidadores, nos hospitais, centros de cuidados continuados, etc. É também informado que a materialização do conceito passa pela construção de um protótipo de uma câmara de descontaminação transportável e de uma versão desktop para uso pessoal.
E as primeiras questões que gostaria de colocar eram no sentido de perceber se este projeto já passou do protótipo à fase de produção, que possa chegar não só às unidades de saúde, mas também aos lares. Se ainda não passou essa produção, qual é que é essa mesma razão? E da parte do Ministério da Saúde, qual é o entendimento que tem sobre um projeto desta natureza? Se faz sentido? Há aqui empenho? Não há empenho também do Ministério da Saúde? Esta era a primeira questão que gostaria de colocar. Depois, um outro ponto. O Exército dispõe de um módulo de intervenção psicológica que é constituído por 3 equipas para intervir no apoio, seja a militar, seja a civis. O emprego deste módulo de intervenção psicológica em apoio a civis ocorre em coordenação com outras entidades, como seja a ANPC, o INEM, câmaras municipais, bombeiros voluntários, GNR e PSP. Este módulo também empenhou uma equipa no Regimento de Infantaria número 13 com a missão de assegurar a monitorização, o apoio e a intervenção psicológica aos militares que asseguram os serviços de enfermagem. E neste sentido, além destes 2 exemplos que aqui referi, eu gostaria de colocar a questão se há outras situações onde houve o empenhamento deste mesmo módulo e, em particular, no apoio a civis, em que situações é que houve aqui uma intervenção e como decorreu também aquilo que é a coordenação com as diferentes entidades que obriga em termos de articulação. Depois, um último ponto que tem a ver com o apoio do Centro de Informação Geoespacial do Exército à Administração Central do Sistema de Saúde. Também em comunicação oficial, o Centro de Informação Espacial do Exército, a pedido da Administração Central do Sistema de Saúde, elaborou um produto geoespacial denominado Mapa dos Hospitais. Este mapa contém uma georreferenciação de 99 estabelecimentos de saúde, hospitais e centros hospitalares e irá permitir uma melhor gestão integrada dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. É esta que foi a comunicação do Exército e a primeira pergunta que lhe coloco é de que forma é que este mapa, na verdade, pode efetivamente ajudar a uma melhor gestão integrada dos recursos do Serviço Nacional de Saúde, que área do país, ou se está todo o país georreferenciado no mapa dos hospitais e quem é que, de alguma forma, está a suportar os custos do desenvolvimento da produção deste modelo do tal mapa dos hospitais. Muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Nunes da Fonseca, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. De novo agradeço as palavras de apreço pelo empenho do Exército neste contexto da pandemia e respondendo também sucintamente, o conceito de isolador de descontaminação é um chamado projeto denominado Reuse, é um projeto que tem vindo a ser desenvolvido pelo Centro de Investigação da Academia Militar. No fundo, esta é a estrutura que no Exército coordena todas as atividades de investigação e desenvolvimento e neste projeto em concreto há a cobertura da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da Agência para a Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Neste momento ainda está em protótipo e o objetivo é, a partir do momento em que seja produzido, que possa ser disseminado pelas diferentes estruturas, porque o objetivo é descontaminar máscaras respiratórias para posterior reutilização, que é uma necessidade que nós temos, designadamente, até para os dias de hoje, nós tentamos que haja máscaras que possam ser laváveis e duráveis mais do que os breves momentos em que são utilizados. O módulo de intervenção psicológica. Nós temos o nosso Centro de Psicologia Aplicada do Exército, que tem uma atividade intensa todo o ano, designadamente para forças nacionais destacadas. Acompanha os militares porque vão por períodos longos, 6 meses em média, para missões, acompanha os militares na sua preparação, durante a sua missão e no regresso da missão. E nestas situações particulares, do contexto da pandemia, também apoia todos os militares e todos os civis que carecerem de apoio psicológico. Assim aconteceu no lar de Vila Real, onde os idosos estavam contaminados e onde houve contacto com militares nossos e, portanto, o apoio é dado não só aos idosos em si, que carecem de apoio psicológico, como também aos militares que contactaram com esses idosos, porque sabem, os militares em princípio estão sãos e têm que lidar com pessoas infectadas e que têm que dar apoio a pessoas que têm muitas necessidades. Lembro que a atuação no lar de Vila Real foi cerca de 3 noites,
em que praticamente os 6 militares que lá estiveram não dormiram, não descansaram, porque tiveram que cuidar dos cerca de 80 idosos que estavam neste lar. O Centro de Informação Geoespacial, o mapa dos hospitais, foi uma solicitação da Administração Central dos Serviços de Saúde, faz a gestão integrada dos 99 estabelecimentos à sua responsabilidade. Sobretudo, diria que através de um sistema monitorizado se consegue ter uma visão gráfica da situação desses estabelecimentos de saúde. Dou o exemplo do Exército. Nós, para monitorizarmos os nossos confirmados no Exército, também o Centro de Informação Geoespacial desenvolveu uma aplicação em que nós sabemos onde é que está cada confirmado, em que unidade está, em que região está, qual é que é a sua dependência e qual o seu estado. E, portanto, não tenho dúvidas que, através de uma visualização gráfica muito rápida e geográfica, há uma boa gestão de tudo o que diga respeito a hospitais e, neste caso, a confirmados, doentes, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. A questão seguinte vai ser colocada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, a partir de casa. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor. Muito bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. General Nunes da Fonseca, começo por o cumprimentar, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria, antes de mais, de começar por saudar aquele que tem sido o trabalho bastante meritório das Forças Armadas, não apenas neste período excepcional que vivemos, mas sem dúvida que tem sido fundamental aproveitar não só o know-how, a disciplina dos militares naquilo que é a resposta aos problemas e obstáculos que nos foram impostos pela Covid, mas também a capacidade de mobilização e de intervenção que tem sido de facto fundamental para chegar a determinadas áreas. Nesta audição, e tendo em conta também que já passou cerca de um mês da audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, é talvez de facto importante para podermos fazer aqui algum ponto de situação daquilo que tem sido a evolução da intervenção dos militares neste contexto. E nesse sentido, apesar de já terem sido prestados alguns esclarecimentos relativamente aos estabelecimentos de ensino por parte dos militares, Sr. General, gostaria ainda que me esclarecesse relativamente àquilo que têm sido os critérios aplicados, se nos puder dar essa informação, para os estabelecimentos de ensino que estão a ser intervencionados pelos militares. E também quais os militares, o número de militares que estão a participar nesta ação, para também termos um bocadinho a noção da dimensão desta intervenção, e ainda se tendo em conta a capacidade de resposta para este tipo de equipamentos educativos, está a ser ponderada a possibilidade de alargar este apoio a outras entidades, pensando, por exemplo, aqui em lares que possam ter sido evacuados e que haja a necessidade de proceder à sua desinfecção antes de regressarem os utentes. Portanto, gostaríamos de saber se, de facto, neste contexto em particular, está ou não a ser pensado alguma coisa. Em relação àquela que é a articulação entre os militares e as forças de segurança no estado de calamidade, tendo em conta que passamos aqui do nível do estado de emergência para o estado de calamidade, importa perceber então que meios é que vão ser de alguma forma mantidos em termos de articulação, se vai haver aqui algum reajuste daquilo que possa ser a intervenção das Forças Armadas, uma vez que assistimos de facto a uma presença bastante significativa durante o estado de emergência, e gostaríamos de perceber de que forma é que vai ser efetivada esta transição e, portanto, e qual é que vai ser a articulação, como é que vai estar a ser feita esta colaboração e em que operações é que se materializa esta mesma articulação. Em relação também aqui à articulação e à intervenção que tem existido por parte dos militares, gostaríamos de saber em particular em relação às pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo, tendo em conta que foi extremamente importante a intervenção do Exército, sobretudo nas áreas mais urbanas, para garantir a alimentação e os cuidados básicos a estas pessoas. Apesar de termos mudado do estado de emergência para o estado de calamidade, ainda não controlamos aquilo que seja o surto epidemiológico. E, portanto, queríamos perceber se mantém esta intervenção, este apoio, em relação às pessoas em situação de sem-abrigo e que apoios em concreto vão ser prestados neste contexto e também se existem ou não instalações militares, porque foi aventada esta possibilidade, mas pelas diferentes audições que temos tido, parece-nos que não se chegou a concretizar, prestar apoio às pessoas em situação de sem-abrigo em equipamentos militares e gostaríamos de saber se está ou não a ser desenvolvida alguma intervenção neste sentido
e também se vai alargar este apoio para lá de Lisboa, tendo em conta que foi a autarquia que mais foi intervencionada com o apoio das Forças Armadas neste contexto, pois parece-nos que de facto seria extremamente relevante que nesta transição do estado de emergência para o estado de calamidade e também obviamente em que estamos aqui ainda a debelar o surto epidemiológico, continuasse a existir este acompanhamento precisamente para minimizarmos não só os riscos de contágio por um lado, mas como também aquilo que possa ser uma retirada à bruta de apoios que de alguma forma possam pôr em causa aquilo que é o apoio humanitário que é necessário continuar a dar a estas pessoas. Há pouco referiram, retomando aqui uma questão relativamente aos militares infectados e também em relação àqueles que possam estar em missão noutros países, o Sr. General teve a bondade de nos dizer quais são os números que se mantêm. No entanto, queríamos perceber ainda, em relação aos profissionais que estão destacados, nomeadamente no Afeganistão, as últimas indicações que tínhamos era que existia 2 militares infectados. Queríamos perceber se o número se mantém nesta ordem de razão ou se existem presentemente mais infectados nas missões fora do território nacional e qual tem sido então o acompanhamento destes profissionais, se de facto está a ser garantido a retirada destes profissionais ou então onde é que está a ser feita a quarentena e o confinamento dos militares, pois parece-nos que de facto era importante perceber qual a dinâmica desta questão. E uma última questão que gostaria de colocar, já de alguma forma foi aqui abordada, mas tem a ver precisamente com a dificuldade de reforçar os efetivos da família militar, pois parece-nos que efetivamente é um compromisso que tem que ser feito a curto, longo prazo, médio prazo, aliás, uma vez que Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que a questão fica colocada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. General Nunes da Fonseca, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. De novo, grato pelas palavras de estímulo e reconhecimento que dirigiu ao Exército. E também vou tentar ser telegráfico quanto possível. Os estabelecimentos de ensino e intervenção, como eu disse, iniciou-se ontem, embora tivesse havido uns reconhecimentos prévios e uma coordenação prévia. As equipas do Exército são 75, a 4 elementos, o que faz cerca de 300 militares que participam nesta missão. É uma missão de sensibilização e, no fundo, de explicação aos órgãos das escolas, ligadamente ao corpo diretivo e também aos assistentes operacionais, como manter em plenas condições de desinfecção e de salubridade as instalações. No caso de haver uma confirmação de positivos ou suspeitas fortes de elevada carga viral, aí pode-se pedir a intervenção das Forças Armadas, que com as suas equipas de descontaminação farão então uma descontaminação detalhada da sala, da dependência, onde possa ter ocorrido essa suspeita de confirmação. No respeitante à articulação das Forças Armadas com outras entidades, temos, sobretudo neste contexto de pandemia, articulado através do Comando Conjunto das Operações Militares, Estado-Maior-General das Forças Armadas, células de resposta dos ramos, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a Direção-Geral de Saúde e com outras entidades públicas ou privadas que apresentam as suas solicitações a este órgão de coordenação. Nós, neste estado de calamidade, estamos a preparar o regresso gradual à nova normalidade, ao desconfinamento e, portanto, relativamente à situação do estado de emergência para o estado de calamidade, há um certo aligerar de determinadas tarefas, determinadas posturas, mas estamos atentos. A nossa ordem parcelar número 6 trata exatamente dessa transição para o estado de calamidade e vamos fazer paulatinamente com todas as garantias de que não há, sobretudo, riscos para os nossos militares e funcionários civis. No respeitante a sem-abrigo, o apoio será mantido, obviamente, assim surgiu, assim nós respondemos em conformidade, foi apenas na cidade de Lisboa. Houve também a possibilidade, por solicitação prévia, início de solicitação, de providenciar instalações militares para acomodar sem-abrigo, a título permanente ou não, isso não ficou perfeitamente definido, mas de momento, respondendo à Sra. Deputada, foi apenas a Câmara Municipal de Lisboa que manifestou essa necessidade e nós temos-lo feito apenas na cidade de Lisboa. Militares infectados nos teatros de operações. No Afeganistão, 2, são apenas os 2 militares dos cerca de 400 que estão em teatros de operações, foram devidamente acompanhados, isolados, os testes estão a ser realizados e crê-se que dentro de muito pouco tempo, eu diria que já fizeram o primeiro teste de confirmação,
deu negativo. O segundo teste de confirmação negativo não terão necessidade, inclusive, de ser evacuados, como predispunha ou recomendava o comando desta missão no Afeganistão. O reforço dos efetivos militares é uma preocupação nossa, obviamente, e para isso estamos a fazer os estudos ao nível da nossa divisão pessoal, da nossa divisão de recursos, para que consigamos inverter esta tendência regressiva dos nossos efetivos. A proposta de um quadro permanente de praças, da regulamentação do regime de contrato especial e do regime de contrato são essenciais para o Exército e esperamos. O nosso estudo de quadro permanente de praças foi elaborado durante vários meses, entre 9 meses a 1 ano, um estudo consolidado. Tivemos a oportunidade de o apresentar presencialmente ao Sr. Ministro da Defesa Nacional e apresentámos já em memória descritiva, justificativa através de memorando também ao Sr. Ministro e esperamos desenvolvimentos. Contem com a nossa participação para a definição do que será a nova estrutura de recrutamento e de permanência de militares, designadamente em regime de contrato no Exército. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. General. Bom, nós chegámos ao fim da nossa primeira ronda. Todos os partidos tiveram a ocasião de falar. Vamos entrar agora na segunda ronda, na qual intervirão um conjunto de deputados que eu vou referir a seguir, com um tempo de 2 minutos. E o Sr. General responderá por conjunto ao conjunto das intervenções, podendo utilizar o mesmo tempo, com alguma tolerância, para eventualmente querer acrescentar o que não conseguiu referir na primeira intervenção, embora parte, penso que tenha acabado por referir nas respostas. Mas, enfim, eu tenho inscritos para a segunda ronda os Srs. Deputados Joaquim Barreto, Manuel Afonso, Lara Martinho e Diogo Leão, do Partido Socialista, e os Srs. Deputados Paulo Muniz e Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Srs. Deputados, alguns dos Srs. Deputados querem inscrever-se para a segunda ronda? Não. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, eu queria referir só para efeitos de registro que estão a participar nesta reunião a partir dos meios eletrónicos de comunicação a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que falou há pouco, do PAN, os Srs. Deputados Joaquim Barreto, Jorge Gomes, Lara Martinho, Maria Joaquina Matos, do PS, os Srs. Deputados Paulo Muniz, do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Partido Socialista, os Srs. Deputados Raul Miguel Castro e Romualda Fernandes, do Partido Socialista. E entrou agora também o Sr. Deputado Sérgio Marques, do Partido Social Democrata, que nos está a acompanhar a partir, penso eu, da Madeira. Dando início à segunda ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barreto, a partir dos meios eletrónicos de comunicação. O Sr. Deputado Joaquim Barreto, não o Sr. Deputado Jorge Gomes. O Sr. Deputado Jorge Gomes, que está com um aspecto saudável, talvez agora está o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General José Nunes da Fonseca, e, naturalmente, vou reafirmar aquilo que já foi dito pelos meus colegas que me antecederam, com palavras de apreço, de reconhecimento, de gratidão às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Força Aérea e, neste caso, muito particular ao Exército, e permitam-me que o faça também com uma nota muito pessoal ao Sr. General José Nunes da Fonseca, que tenho o gosto de, naturalmente, de conhecer e de saber do seu trabalho, do excelente trabalho que está a realizar no Exército. E o trabalho que tem desenvolvido, a atividade, é apoio logístico, evacuação de lares, desinfecção de equipamentos, quer seja do âmbito social, escolas, também naquilo que é a prestação de serviços de saúde, aqui no Hospital Militar do Porto, e, portanto, por tudo isso que tem feito, a título pessoal, mas também como deputado da Assembleia da República, os meus agradecimentos e o meu reconhecimento.
Eu queria lhe falar, Sr. General, do quartel de Braga, do Regimento de Camarilla 6, que também tem prestado ao longo da sua vida e daquilo que me é dado a conhecer, excelentes trabalhos, não só na abertura à comunidade, colaboração com a comunidade, com as autarquias e também naquilo que é o apoio aos incêndios rurais. E no que ao momento atual se refere, eu gostaria de perguntar ao Sr. General se o Regimento de Camarilla 6 em Braga também está inserido naquilo que é a prestação de serviços e apoio para esta questão do Covid-19. Portanto, era esta pergunta que eu deixava, com a certeza de que, efetivamente, o Exército e as Forças Armadas irão continuar a prestar um bom serviço e que serão indispensáveis, e agora mostrou-se da sua indispensabilidade na prestação de serviços. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou muito clara a sua questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela tolerância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Muniz, continua a imagem... Agora, estamos quase. Sr. Deputado Paulo Muniz. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Perfeitamente, Sr. Deputado, faz favor. A dirigir estas palavras a partir de Ponta Delgada. Começo por agradecer ao Sr. Presidente e a cumprimentar o Sr. General Nunes da Fonseca e, na sua pessoa, cumprimento também todos os militares do Exército de forma empenhada e de forma abnegada, têm servido o país nestes momentos e nesta circunstância difícil que todos atravessamos. Ouvi com grande atenção a capacidade que o laboratório militar teve em quadriplicar a sua capacidade de produção de gel desinfetante, naturalmente para servir as próprias Forças Armadas e muitos organismos públicos, incluindo a nossa Assembleia da República. A questão que lhe coloco é muito concreta. No caso dos Açores, como julgo saber, a Universidade dos Açores tem essencialmente dois polos com capacidade laboratorial nestas áreas da biologia e nas áreas químicas, que são o polo de Ponta Delgada e o polo de Angra do Heroísmo, e a pergunta que lhe faço é se não faria sentido que o laboratório militar, em parceria com a Universidade dos Açores, pudesse capacitar esta universidade para produzir localmente nos Açores o gel desinfetante tão necessário e tão escasso que pudesse servir naturalmente as instituições públicas da região, as autarquias, e ser disseminado no arquipélago e nas várias ilhas com uma produção local, com todas as vantagens logísticas e de know-how que isto implica. Julgo que é o momento de, também nesta área, o Exército poder reforçar o seu laço de colaboração e de apoio, neste caso, aos Açores, através da Universidade dos Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela concisão e clareza da questão. Tem a palavra, se faz favor, o Sr. Deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Também quero começar por realçar o excelente trabalho por esta missão que o Exército e as Forças Armadas portuguesas estão a levar a cabo, ajudando os portugueses a combater este Covid-19, e tem-o feito de uma forma, eu diria mesmo, à militar, porque sem organização não há boas intenções, e os militares sabem fazer porque têm uma cadeia de comando que é excelente e porque têm organização que lhes permita encarar estas missões da forma como só eles o sabem fazer. Isto, quanto a mim, terá já no futuro outras implicações, que é os militares portugueses e o Exército cada vez mais serão chamados para a sua participação no contexto internacional, porque quando se integram nessas missões dão respostas de grande profissionalismo, de grande conhecimento, de grande entrega, de grande forma humana de relacionamento com as pessoas, sejam em que país forem, e tudo isto vai proporcionar que os portugueses, cada vez mais, as Forças Armadas, sejam chamadas a intervir ao mais alto nível na cooperação internacional.
aquilo que eu lhe pergunto, Sr. General, é vamos continuar a preparar militares, vamos continuar a criar as unidades especiais, a criar tudo o que seja necessário para dar respostas às questões internas, mas também ter na componente internacional, dar também essa resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. General, cumprimentá-lo e assim todos os militares do Exército, em particular pelo trabalho que têm desempenhado e que, desculpe aqui também o desabafo, dizer que bom que é ver as Forças Armadas a desempenharem uma missão que está no seu ADN de proteção civil e que bom que é ver este regimento também a apoiar estas missões, porque foi um regimento que, quando começou a ser pensado em 2012, e eu fiz parte pessoalmente dessa gênese, pensarmos que hoje é bom vermos que o Exército consegue responder a este tipo de ameaças híbridas, as novas ameaças do século XXI. E estas novas ameaças também exigem das Forças Armadas uma adaptação a estes novos cenários de guerra, digamos assim, que deixam de ser os cenários tradicionais, clássicos, da ameaça só militar e passa a ser também toda esta ameaça invisível. E, portanto, as Forças Armadas do século XXI devem ter que responder a este tipo de missões. E o Sr. General, e agora a minha pergunta é a seguinte, o Sr. General disse há pouco, em resposta aqui ao meu colega, o deputado Carlos Reis, que lhe questionava a propósito da fraca execução da LPM no que respeita também à Unidade Militar de Apoio de Emergência Civil. Isto, claramente, não é só porque todas as unidades do país estão, no fundo, a fornecer e a equipar este regimento. Há, efetivamente, e temos que reconhecer, uma fraca execução. 6% não é nada, porque senão das duas uma. Houve uma sobrevalorização no momento em que se fixou, em que se pensou este valor, ou então, digamos assim, alguma coisa não está ajustada. E, portanto, a minha pergunta é, a partir daqui estamos em condições de perceber, e dado aquilo que se espera das Forças Armadas, em concreto do Exército, para o futuro, vai haver aqui uma redefinição dos objetivos no que concerne aos meios da LPM? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e gostaria de saudar na sua pessoa todos os militares que têm prestado um importante serviço à nação neste tempo de pandemia e de forma muito particular todos os militares que têm apoiado a região autónoma dos Açores, o nosso muito obrigada. E é de realçar de facto este apoio do Exército nos Açores, que tem sido um importante contributo para o sucesso da estratégia regional de luta contra o Covid-19. Em termos de apoio logístico operacional na nossa região, o Exército apoiou, acima de tudo, 3 entidades e 2 municípios, Ponta Delgada e a povoação na Ilha de São Miguel, através do apoio ao Hospital do Divino Espírito Santo, do apoio ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada e do apoio também à PSP e ao Comando Regional dos Açores. E a Zona Militar dos Açores também através dos regimentos de guarnição número 1 na Terceira e o regimento de guarnição número 2 em São Miguel, está também a formar equipas de desinfecção com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta do Exército nos Açores no combate à pandemia. O Sr. Chefe de Estado-Maior já referiu aqui que o Exército está a preparar e iniciar esta grande operação de desinfecção de 800 estabelecimentos de ensino em todo o país, antes da reabertura das aulas do 11º e 12º anos, e do ponto de vista regional e dada a realidade geográfica do arquipélago, seria interessante percebermos como será operacionalizada esta capacidade na nossa região e por isso solicitava que o Sr. Chefe de Estado-Maior clarificasse qual será o nível ou a dimensão de atuação destas equipas de desinfecção, como será feita a sua gestão no terreno e ainda se as formações na área de desinfecção e as ações de sensibilização junto à comunidade escolar em geral também abrangem os estabelecimentos de ensino dos Açores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, que é o último inscrito que eu tenho. Não sei se mais algum dos Srs. Deputados sinaliza a vontade de se inscrever. O Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General Nunes da Fonseca, aceito uma vez mais o reconhecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na sua distinta qualidade de Chefe de Estado-Maior do Exército, naturalmente em reconhecimento também de todos os esforços que o seu ramo tem desempenhado pelo país neste contexto de pandemia. Eu serei muito breve, é apenas uma questão referente a quem já cumpriu no passado e de forma briosa, de forma honrada e há quase 50 anos o seu dever e o seu serviço militar. Refiro-me naturalmente aos antigos combatentes, nomeadamente aos da Guerra do Ultramar, que são criadores do reconhecimento do país e são certamente muito caros às próprias Forças Armadas. Em março deste ano, em resposta a uma pergunta colocada ao Sr. Ministro da Defesa Nacional por deputados do Partido Socialista, tomámos conhecimento de que o tempo médio de resposta aos pedidos de concessão da medalha comemorativa das campanhas, depois destes chegarem ao Arquivo-Geral do Exército, é de cerca de 2 anos e meio. Enfim, independentemente da complexidade do processo para asseverar que o requerente tem direito, naturalmente, ao uso da condecoração, cerca de 2 anos e meio parece-nos claramente um período excessivo, diria até abusivo, para a dignificação dos antigos combatentes. Para mais num período de pandemia, como aquele em que vivemos, já para não referir o facto de que muitos destes cidadãos fazem parte de grupos de risco, creio ser justo dizer que os atos simbólicos ganharam também um redobrado significado. E estou, como sempre estive, absolutamente convicto de que as Forças Armadas e o Exército, naturalmente, compreendem perfeitamente o poder dos símbolos e orgulham-se em distinguir o mérito e o direito. Ora, neste caso é certamente o direito de muitos requerentes que pode estar em causa ou pelo menos pode estar a ver-se protelado com estes procedimentos. Por isso pergunto ao Sr. General se não é possível procurar reforçar o pessoal do arquivo ou simplificar procedimentos para que os antigos combatentes que tenham justo direito possam ver as suas pretensões deferidas com uma maior e mais adequada severidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General, nós tivemos 6 intervenções, pelo que o Sr. General tem um conjunto de 12 minutos para fazer a sua resposta. Caso queira acrescentar alguma coisa que considere que tenha ficado por dizer e que o queira fazer, também gozará, com certeza, de alguma tolerância. Muito obrigado, Sr. General. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, retomava a minha apresentação no ponto em que eu estava quase a concluir, em que dizia que na parte financeira houve um grande esforço do Exército para acomodar as despesas associadas ao combate à pandemia. Nós tivemos que assumir despesas da ordem de 3,8 milhões de euros e, sobretudo, reafetar rúbricas de um lado para o outro, para, designadamente, o comando da logística, para o laboratório militar, para a aquisição de materiais, para a aquisição de equipamentos de proteção, etc. É um esforço grande. Vamos ver como é que será a execução orçamental até ao final do ano. Terminava com a nossa perspectiva da nova normalidade, a entrada em estado de calamidade. E aí, a nossa ordem parcelar número 6, ao plano de contingência Covid, tem um conjunto de medidas que são gerais para todas as unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército e específicas para cada realidade. As gerais são aquelas que são conhecidas, a higiene, a etiqueta respiratória, distanciamento físico, regras de utilização de espaços comuns, a obrigatoriedade de uso de máscaras e viseiras, lotação de viaturas até 2/3 de capacidade, etc. É o que é para todo o cidadão. Para locais de atendimento ao público também os temos, de recrutamento, as mesmas regras, praticamente, uso de máscaras, recurso a barreiras de acrílico, doseadores, atendimentos por marcação prévia, evitar o contacto físico, retirar objetos que possam ser tocados em salas de espera por muita gente, etc. Para o reinício de atividades letivas, mesmo assim, privilegiar atividades letivas não presenciais e a distribuição do espaço da sala de aula deve ser organizada obedecendo ao distanciamento físico recomendável. Em áreas comuns, como sejam alojamentos, refeitórios, espaços esportivos e instalações sanitárias, também há regras, uso de telefones ou equipamentos partilhados, desinfecção de mobiliário, sanitários, casernas e demais instalações. No âmbito dos gabinetes de classificação e seleção, também regras e medidas a vigorar durante as incorporações, assim como durante os exercícios
também no domínio da segurança alimentar. Vemos assim, permitam-me concluir, que o Exército, desde o início desta crise pandémica, teve o seu plano de contingência e teve as necessárias adaptações ao longo da evolução estado de emergência e estado de calamidade. Respondendo agora aos excelentíssimos senhores deputados que apresentaram questões e comentários, eu diria o seguinte, ao senhor deputado Joaquim Barreto, que cumprimento também amistosamente, com todo o respeito, o Regimento de Cavalaria 6, que também conheço muito bem, até porque tenho uma ligação física e pessoal a este regimento. Todos os regimentos do Exército contribuem para as missões do Exército, não só no contexto da pandemia, mas como no contexto de todas as responsabilidades que são cometidas ao nosso ramo. E, portanto, é de realçar que o Regimento de Cavalaria 6 não só se tem destacado na pandemia, mas também no aprontamento de forças nacionais destacadas para o teatro de operações do Afeganistão, designadamente. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Muniz, no que respeita ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos e sua abertura para intercâmbio e cooperação com a Universidade dos Açores, com os seus 2 polos, obviamente que estamos perfeitamente abertos. Aliás, quando o Laboratório Nacional do Medicamento, após a sua introdução por decreto-lei legislativa, conforme está estipulado na Lei do Orçamento de Estado deste ano, dará autonomia administrativa e financeira ao Laboratório Nacional de Medicamentos, sucedâneo do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, para estas atividades de cooperação e investigação. Importa também realçar que este laboratório exerce atividades de investigação. Tem alguns oficiais e outros elementos, funcionários, em programas, inclusive, de doutoramento no âmbito da investigação em ciências farmacêuticas. Quanto ao Sr. Deputado Manuel Afonso, diria que os nossos militares preparam-se para as missões que forem cometidas ao Exército, quer no exterior, que é aqui a face mais visível, mas costumamos dizer que é a ponta do iceberg, a parte debaixo de água é o resto do Exército que contribui para o sucesso das nossas forças, designadamente no exterior. Mas todas as missões internas são importantes e a nossa preparação para o contexto nacional e, sobretudo, para o contexto internacional são importantes. No contexto internacional, não ficamos envaidecidos pelo reconhecimento, mas, sobretudo, pugnamos para estar a par, a ombrear as outras forças às quais não pedimos meças e relativamente às quais nós também demonstramos grande proficiência, grande profissionalismo e grande saber, grande dedicação. Quanto à Sra. Deputada Ana Miguel Santos, diríamos que o RAM, de facto, é uma nova unidade do Exército. A sua taxa de execução, apoio militar de emergência, é relativamente baixa. Nós gostaríamos que fosse mais alta. Aliás, o objetivo do Exército, em termos de execução da Lei de Programação Militar, são os 100%. Já que 101% não conseguimos, mas 100% é o objetivo do Exército. E aumentámos 9% no ano passado. Há muitas vicissitudes associadas às execuções da Lei de Programação Militar, não só vicissitudes financeiras, mas também vicissitudes contratuais, administrativas, impugnações e tudo. Mesmo assim, uma taxa de execução de 80% é muito satisfatória face àquilo. O ideal seria termos taxas de execução muito elevadas. Mas, como a revisão da Lei de Programação Militar foi feita o ano passado, junho de 2019, e são quadriénios, 3 quadriénios, nós esperamos, almejamos, que numa eventual revisão intercalar, daqui a 2 anos, 1 ano e pouco, sensivelmente, nós possamos fazer as nossas propostas consentâneas, designadamente contemplando mais o apoio militar de emergência e contemplando também as forças médias. São as forças médias que têm feito a diferença nos teatros de operações. E não foi por acaso que, ao chegarem as viaturas URO, que estão a chegar à média de 10 por mês e até ao final do ano as 139 estarão, como esperamos, embora tenha havido uma quebra na produção da fábrica destas viaturas, em Espanha, na Galiza, estão a chegar e as primeiras 25 foram pintadas de branco no dia 16 de maio, de 16 a 19 de maio, em 5 voos estarão na República Centro-Africana, permitindo-nos recolher as viaturas AMV que lá estão, que dão boa conta deram e continuam a dar no Exército.
A senhora deputada Lara Martinho, o apoio do Exército nos Açores tentamos que seja exatamente igual ao apoio no continente. Os nossos regimentos, as nossas forças nos Açores vão trabalhar de modo similar ao que estão a trabalhar as equipas aqui no continente. E, portanto, vamos replicar através de planeamento coordenado, comando conjunto das operações militares, porque há outros ramos também no arquipélago dos Açores, e vamos com estas equipas, que são 6 equipas, participar nas ações de sensibilização das escolas secundárias nos Açores. Sr. Deputado Diogo Leão, antigos combatentes, medalha comemorativa das campanhas. Em boa hora se começaram a atribuir estas medalhas. Foram cidadãos que cumpriram o seu dever militar, o seu dever cívico na sua altura. Com certeza que propugnamos para que este tempo seja diminuído. 2 anos e meio é muito tempo, mas sem querer desculpar o Arquivo-Geral do Exército, eu visitei o Arquivo-Geral do Exército, tem 40 km de documentos, são documentos em papel, são documentos individuais, 40 km de documentos, muitas vezes é evidente que podem ser consultados, mas é preciso encontrar, é preciso ter o pessoal habilitado e nós estamos a fazer um esforço nesse sentido. Devolver o reconhecimento devido mais tarde, mas é o reconhecimento devido a quem cumpriu o seu dever militar e nós vamos fazer todos os possíveis para ultrapassar estas dificuldades físicas com mais pessoal, com informatização, com outros métodos para obviarmos estes 2 anos e meio. Se pudermos passar para 1 ano, 2 anos, menos do que isso, já será uma vantagem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. General. Eu queria, uma vez mais, dando por concluída esta audição, agradecer ao Sr. General Nunes da Fonseca, Chefe de Estado-Maior-General do Exército, a prontidão com que respondeu ao nosso convite, a disponibilidade para esta alteração de horário que foi preciso fazer na passada semana, felicitar o Exército pelo trabalho que tem desenvolvido e felicitá-lo a si pela forma como aqui o apresentou, com a clareza que todos pudemos perceber e que só pode resultar da firmeza e da convicção na qualidade do trabalho que está a ser exercido. Queria, em nome da Comissão de Defesa Nacional, cumprimentá-lo, dando por fim da nossa audição. Esperamos, em breve, dentro das circunstâncias e dos condicionalismos que atravessamos, poder efetuar uma visita ao Exército, provavelmente. Isso ainda será possível este ano e foi uma pena termos sido obrigados a cancelar a visita que já tínhamos agendada e que muito entusiasmava os Srs. Deputados da Comissão de Defesa Nacional. E, Sr. General, muito obrigado pela sua presença. Até à próxima ocasião.